Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo episódio, né? O segundo oficial, né? A gente já teve o um e o um extra, né? Então, o segundo episódio do nosso videocast do Café com Beat. Hoje temos a ilustre presença do professor Marcelo Maia, da Facom. O professor Marcelo, ele é professor titular da UFO, formado em Ciência da Computação também pela UFO, em 1991, e doutor em Computação pela Federal de Minas, em 1999. Foi estágio sênior da UC Davis em 2015. Ele iniciou a carreira como docente em 1993 pela Universidade Federal de Ouro Preto, publicou mais de 100 artigos científicos, é pesquisador bolsista de produtividade do CNPq e foi ganhador do Google Research Awards em 2016. Tem vários artigos premiados em conferências nacionais e internacionais, orientou uma tese de doutorado que foi finalista no concurso de teses e dissertações em engenharia de software neste ano, 2021. Atualmente lidera o Laboratório de Engenharia de Software Inteligente, onde sua pesquisa envolve a aplicação de métodos de inteligência artificial em engenharia de softwares. Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra tê-lo aqui, né, para abrirmos também as nossas entrevistas aqui pelo Café com Beat. E fique à vontade aí falar um pouquinho sobre você e sobre sua pesquisa. Pessoal, muito obrigado aí pela gentil introdução, Paula. Agradecer não só o convite, né? Agradecer a iniciativa, né? de levar adiante esse projeto, de divulgar, né? Divulgar a computação, divulgar a Facom, né? E vai ser um prazer enorme estar conversando aqui com vocês essa noite, né? Estamos aí à disposição para bater um papo e falar um pouco mais sobre o que nós fazemos aí no nosso dia a dia, especial, né, em termos de pesquisa aí no contexto do nosso trabalho dentro da faculdade. Vamos lá. Beleza. Posso começar, Paulo? Fique à vontade, Henrique. Você formou, sua formatura foi em 91 e você entrou na UFO quando? Foi na UFO que você formou, né? Quanto que você entrou na UFO? Foi muito legal, né? Porque, na verdade, eu já havia passado o vestibular na UNB. Eu queria fazer computação, já tinha ido para a UNB, porque não tinha computação aqui. E, coincidentemente, 6 meses depois que eu estava lá na UNB, abre o curso de computação aqui em Uberlândia. Minha família é daqui, de Uberlândia, né? Sou natural de Uberlândia. Não pensei 2 vezes, vou prestar o vestibular, né? Prestei o vestibular, felizmente passei e ingressei na primeira turma, né? Olha então, só. Em 2018 aí, fizemos aí o aniversário do BCC, né? 40 anos do BCC. Eu tive a felicidade de estar na primeira turma. Você chegou a fazer um semestre lá, Marcelo, na UNB? Fiz um semestre lá. E aí, logo em seguida, vim para cá. Aproveitei um cálculo que eu tinha feito lá, cálculo 1 que eu tinha feito. Cálculo é bom aproveitar. Né? Mas era muito diferente o curso, né? Porque apesar Isso que eu de ter ia perguntar feito... se era muita diferença. E pelo menos um semestre é pouco ver, né? Mas... um semestre é muito pouco, mas só para você ter uma ideia, no primeiro semestre lá eu não tinha nenhuma disciplina de computação. Então, eu apesar de ter feito um semestre lá, eu cheguei aqui na primeira turma, mal sabia o que era um computador. E é interessante, né? Porque naquela época a gente entrava no curso de computação, mal sabia o que era um computador, e hoje as crianças já têm um acesso, uma facilidade muito enorme. Então, isso inclusive mostra como que em 40 anos tudo mudou no ensino de computação. E quando você começou a aprender a programar, qual linguagem que era? Tem um post lá no nosso Instagram que fala sobre isso, né? Qual foi a primeira linguagem que você começou a programar? Fantástica pergunta, né? Porque, por incrível que pareça, né, a primeira linguagem que foi ensinada aqui foi Scheme. Scheme é um dialeto do Lisp, e que era uma linguagem assim, pouco popular na época, né? Lisp era uma linguagem razoavelmente popular em contextos acadêmicos, mas para o ensino de programação, em especial ensino de programação no primeiro período, né, não era uma abordagem que, digamos, era uma abordagem mainstream, era uma abordagem totalmente pouco convencional, né, e o professor Sérgio Schneider, na época,
trouxe essa iniciativa que estava sendo adotada no MIT naquela época. Então, eu lembro muito o Sérgio comentando, olha, se nós errarmos, nós vamos estar errando junto com o MIT. E foi muito interessante, né? Que aquilo abriu uma visão muito interessante sobre perspectiva, inclusive eu segui depois na linha de pesquisa, no meu mestrado e doutorado, na linha de linguagens de programação, dado esse interesse e essa facilidade que eu tinha, né, em ter começado primeiro com um paradigma funcional, depois migrei para o paradigma procedimental, né? Na época mal existia programação orientada a objetos. Eu lembro que em 89 foi realizado o Congresso Brasileiro da SBC, né? O Congresso da SBC foi aqui em Uberlândia, organizado pelo próprio professor Sérgio Schneider, e foi muito interessante. Naquele congresso eu ouvi falar sobre programação orientada a objetos, Smalltalk, e nunca era um tema completamente novo para todo mundo, né? Foi uma JAI, as famosas JAIs da SBC, Jornadas de Atualização Informática, que aconteceu em 89. Eu ouvi falar em programação orientada a objetos, e aquilo era fantástico, né? Quer dizer, aprendi a programar em Scheme, depois começamos a programar em Pascal para estrutura de dados, logo em seguida aprendemos Prolog. Então, acho que esse curso nosso de Ciência da Computação aqui da UF tem essa característica que ela é histórica, né? De ensinar os paradigmas profundamente por meio das linguagens. Eu lembro que compiladores eu fiz em Prolog, boa parte do curso eu fiz em Prolog naquela época, né? Prolog, é bom contextualizar isso historicamente, né? Que naquela época o Prolog ainda se tinha uma expectativa grande em função do projeto de quinta geração japonês lá de fazer inteligência artificial tudo com Prolog, né? Que acabou efetivamente não dando muito certo, mas que naquela época o Prolog era uma linguagem razoavelmente bem difundida. E aí, na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas essas linguagens. Legal. E foi bastante interessante. Foi amor à primeira vista aí, a programação, ou demorou um pouquinho para pegar no tranco? Como é que foi o processo? Os alunos às vezes reclamam um pouquinho das linguagens aqui, né, Marcelo? Mas como é que foi a tua experiência lá? Você sabe que o primeiro programa a gente nunca esquece, né? Eu lembro que o Schneider, né, eu lembro como se fosse hoje, né? Passou, né, nas primeiras aulas lá, deixou um desafio para a gente de implementar um programa extremamente complexo, né? Fazer a função fatorial. Ó. A aula que vem nós vamos fazer a função fatorial aqui em Scheme, né? E eu fui estudar a função fatorial, já tinha pegado ali algumas instruções básicas de Scheme, algumas ideias básicas de Scheme, e fui tentar fazer o fatorial em Scheme. Né? Com recursão. Obviamente. Calma. E aí comecei a escrever lá aquele fatorial na mão, né? Porque não tinha PC, tinham 2 PCs, né? Eu não tinha acesso a computador, então eu tinha que ler o livro e tentar escrever a função fatorial ali na mão, no texto, e verificar e simular. O computador era a cabeça da gente tentando simular ali para ver o que ia acontecer, se ia funcionar ou não. E eu já estava lá com o meu programa fatorial com 13, 14 linhas, e não funcionava. E eu falei, puxa vida, eu não consegui fazer, né? Fui para a aula seguinte, né, do Sérgio, e ele vai lá e me escreve aquele fatorial de 2, 3 linhas recursivo. Eu falei, putz, é isso que é o fatorial. Por que eu estava dando aquela volta toda lá com esse fatorial aqui? E aí foi muito engraçado. E aí é muito interessante, porque eu falo para os alunos, né, que programar é uma chavinha que liga, né? Eu sempre, no início da minha carreira, né, muitas aulas com o pessoal da engenharia, ensinando o pessoal a programar, pessoal de primeiro período a programar. Então, eu tive uma experiência interessante aí de ver que alguns alunos aquela chave liga mais rápido e outros demoram mais a ligar. Mas quando liga a chavinha, o pessoal fica numa felicidade, né? Porque foi essa chavinha que aconteceu comigo lá no fatorial, né? Falei, pô, era isso. E aí eu fui entender recursão e aí a recursão começou a aparecer mais naturalmente para mim no momento de resolver os problemas. Então é isso, mas veja, você tem que
você tem que se sentir instigado por aquele desafio e correr atrás, e você só vai aprender se tentar uma vez errar. Acho que essa questão do erro é onde a gente aprende. A gente não aprende com os acertos. Entregar uma solução pronta, você ver ela funcionando, você não vai aprender. Você vai aprender fazendo errado a primeira vez, fazendo errado a segunda, fazendo errado a terceira. Na quarta, quinta, você vai entender, cair a ficha, e as coisas começam a fluir. Eu falo muito com meus alunos também isso, às vezes, porque eu já dei muita aula no primeiro período também, né? Eu achei legal no primeiro período, inclusive. Mas eu falo, é que nem matemática, você tem que estar fazendo. Não adianta você ler como é que multiplica duas matrizes, você tem que pegar e multiplicar uma meia dúzia ali, pelo menos, para aprender, né? Queria só puxar um gancho numa fala sua, Marcelo. Você comentou essa questão dessa mudança, né, que a gente passou nesses 40 anos, onde todo mundo já nasce com computador, né? O que leva, então, uma pessoa em 88, que com certeza não tinha nem computador em casa, a optar por uma carreira nessa área? É interessante a pergunta, Paulo, porque também eu me lembro muito claramente o dia que eu decidi fazer computação, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu estava muito indeciso na época do hoje ensino médio, lá pelo segundo, terceiro colegial, né? Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Engenharia, eu sabia que eu queria seguir alguma coisa na linha de exatas, na área de exatas. Eu definitivamente não faria medicina. Então, mas qual engenharia? Engenharia eletrônica, né, era uma possibilidade. Uma professora, muito interessante, né, como que aparecem algumas coisas. Uma professora do ensino médio, ela chegou com um guia de profissões lá, de uma revista que ela viu, e resolveu levar para os alunos, distribuir com os alunos. E nesse guia de profissões tinha lá a profissão de computação, né? Mostrando alguns cursos, onde existiam pouquíssimos cursos no país naquela época, né? Mostrando lugares onde tinham cursos, inclusive Brasília era um deles, né? Campinas, mas alguns outros nas capitais, e mostrando lá uma figura, eu lembro, de um TK-85, mostrando lá como é que poderia ser um computador, o que a profissional de computação faria. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Interessante. E outra coisa muito interessante, que depois você vai passar na vida, passa e você vai lembrar, né? Que eu falo até hoje, né, com crianças na escola, né, e essa ideia de pensamento computacional muito em voga também para ensinar computação para as crianças no ensino fundamental, no ensino médio. O pensamento computacional, eu lembro de exercitar ele em cálculo estequiométrico, no segundo grau. Por quê? Porque o professor de química passava aquele zilhões, um monte de exercícios de cálculos estequiométricos para você resolver lá as fórmulas. Eu olhei aquilo ali e falei, poxa, obviamente nem sabia o que era um algoritmo, mas sabia que existia um processo sistemático para resolver aquele cálculo, e uma vez que eu formalizasse aquele processo sistemático, eu não precisaria ficar fazendo 1000 exercícios. Acho que, de certa forma, acho que eu trabalho com engenharia de software no sentido de tentar fazer ferramentas para facilitar a vida do programador. Eu acho que é meio essa história de tentar achar os atalhos para trabalhar o mínimo possível, né? Eu não quero fazer esse monte de exercícios de cálculo estequiométrico, eu quero achar um procedimento sistemático que, dada qualquer fórmula, eu entro com os dados aqui, aplico meu procedimento sistemático e eu vou resolver. E achei né, de certa forma, formalizei aquilo na minha cabeça, sem ninguém me falar que aquilo era um algoritmo. Depois de muito tempo eu fui falar, gente, acho que, de certa forma, eu já tinha vocação para computação, por intuitivamente tentar formalizar o pensamento computacional, né, de uma maneira aí mais sistemática. Então é isso. Legal. E você começou a trabalhar como docente em Ouro Preto? E foi logo depois da graduação, foi isso? E interessante, né? Porque na época, porque eu trabalhei aqui na graduação, já no terceiro período, a gente fala que hoje nossos alunos começam a fazer estágio muito cedo, né?
Mas eu não posso falar muito, né, disso, porque eu, no terceiro período, fui convidado por um colega de turma a trabalhar numa distribuidora de tecidos, como programador. Ixi. E era um atacadista, e lá os programas eram feitos em C. Uma consultoria de São Paulo chegou com a biblioteca de B-Trees lá, e colocando os programas para funcionar em C, que era extremamente eficiente, rodava num super micro de fabricação nacional, até porque a reserva de mercado dominava aquela época, né? Então a gente programava um super micro, um hardware super barato, os programas em C rodavam de maneira super eficiente ali, e tinha uma carência enorme, porque ninguém programava em C naquela época, exceto em contextos acadêmicos muito específicos, né? E aí esse colega nosso falou: Marcelo, vamos lá trabalhar com a gente, né? E levou um monte de outros colegas da turma, né? Eu lembro pelo menos mais dois, o Renato Fileto, que foi meu colega de primeira turma, o Paulo Guilhem, que é esse colega que estava lá. Então, nós começamos a trabalhar lá, né? E foi interessante porque como que era a mesma pergunta? O docente, você começou em Ouro Preto. Olha que eu estou tomando chá, não estou tomando cerveja, tá? Essa cor aí tá... Dá para pensar com a cervejinha, hein? Pode ser aquelas artesanais, acho né? que o chá de erva doce, acho que ele já está fazendo efeito aqui, né? Mas brincadeira, rapaz. Aí... Eu estou contando essa história porque eu comecei a programar e trabalhei na área comercial, na área industrial, na indústria de software, que a gente chama hoje, né? O pessoal vai para o mercado. E já depois fui para processamento de dados em Uberlândia, já era analista, antes de formar, já era analista de sistemas da prefeitura, né, da Prodaú, que é o processamento de dados em Uberlândia, já tinha responsabilidade lá no controle orçamentário da prefeitura na época. Mas eu decidi que eu falei, não, eu quero investir mais em conhecimento, né, e quero expandir meus horizontes, e na época fazer mestrado foi uma alternativa que eu achei assim, interessante. E fui fazer mestrado, então, em Belo Horizonte, na UFMG, assim que formei. Né? Fui para a UFMG fazer mestrado. E lá, mas com a cabeça voltada para continuar na área industrial, no mercado. Vou fazer mestrado, mas eu não vou seguir carreira acadêmica, não. Tá? Tá bom. Você chegou a trabalhar lá também, Marcelo? Quando você estava em BH, você trabalhou ou você já tinha um conceito de bolsa? Como Não, é que já tinha bolsa, fui para lá com a bolsa, né? Eu consegui me manter lá em Belo Horizonte em função da bolsa que eu recebia, a bolsa de mestrado que eu recebia. E a bolsa de mestrado ia acabar logo, então no primeiro ano eu falei, bom, não vou ter bolsa aqui só 2 anos, deixa eu já procurar engatilhar alguma coisa, e fiz um processo seletivo na Uzi Minas. E eles me falaram, olha, tudo bem, você passou no processo seletivo, mas aqui é tempo integral, sinto muito, nós não vamos flexibilizar para você fazer o mestrado. Eu falei, poxa vida, 1 ano já investir no mestrado, vou ter que desistir do mestrado aqui. Era os Minas, uma empresa boa, né? Falei, poxa vida. Desisti da Uzi Minas e continuei no mestrado. E aí foi como forma de complementar a bolsa, que sempre foi ruim, né? Naquela época não era diferente. Fui dar aula, né? O pessoal da UFMG tinha um programa onde eles contratavam os alunos de pós-graduação para serem monitores, né, das disciplinas introdutórias de programação para engenharia. E a tarefa do monitor era simples, era só entrar em sala de aula e dar aula e ser responsável por uma turma durante o semestre. E aí que eu tive a minha primeira experiência docente no ensino superior, que foi lá na disciplina de introdução à programação, na engenharia, era bem uma turma de engenharia química da UFMG. E me apaixonei, né, pela área acadêmica. Falei, puxa, que legal, gostei. E em Ouro Preto, o curso tinha sido recém-criado. Isso foi em 90. O curso lá foi criado, a primeira turma iniciou em 92.
Em 93 eu fiz o concurso, ou seja, o curso tinha um ano e meio lá, e, portanto, naquela época existia uma carência de mestres e doutores, eu não tinha nem terminado o mestrado, fiz o concurso e passei lá para ser professor efetivo, né, um concurso público efetivo da UFOP. Né? Terminei o meu mestrado, então, na Federal de Ouro Preto, e logo em seguida eu consegui a liberação para fazer o doutorado. Né? Termino o doutorado em 99 e volto, continuo lá na Federal de Ouro Preto, né? Onde eu efetivamente pude dar com mais intensidade início aí a minha carreira acadêmica, né? Como professor. E a sua ideia sempre era voltar aqui para Uberlândia? Não. Eu estava bem feliz lá em Ouro Preto, né? Estava bem, tava bem adaptado, ambientado, gostava da cidade, gostava da universidade, estava bem. E tinha um vínculo muito próximo ao FMG, né? Orientava os alunos com a FMG, Belo Horizonte é 100 quilômetros de Ouro Preto, né? Só para ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar em Ouro Preto, eu morava em Belo Horizonte e ia de ônibus para Ouro Preto e voltava, né? Tinha um ônibus lá que fazia esse trajeto lá, o ônibus dos professores, não só eu, vários professores. E o trajeto é mais ou menos assim mesmo, né? Porque pelo as aquele curvas, trecho ali, as curvas. o trajeto é bem assim mesmo. Exatamente, era você no ônibus ali, dormindo, embalado por aquelas curvas. Era uma estrada muito perigosa, mas felizmente, graças a Deus, nunca ouvi falar de nenhum acidente que teve por lá. Mas, enfim, então foi assim. E aí, estava bem adaptado lá, mas sempre atento, né, às movimentações de vagas que aconteciam aqui em Uberlândia. Fiz um concurso aqui, eu não lembro exatamente o ano, início dos anos 2000, apareceu uma vaga aqui, eu fiz o concurso, não me engano, fiquei em segundo, tinha uma vaga só, foi quando entrou o professor Stefano, e aí, por ter sido aprovado no concurso, em 2005 apareceu uma outra vaga e eles resolveram chamar os aprovados no concurso, e aí eu vim, e aí foi um processo de transferência, aqui para a Facom, para a UFO, e fui muito feliz, né? E coincidiu, né, de voltar para perto da família, né? Isso tem um estudo da UFMG que mostra isso, né? O pessoal da UFMG, eles fizeram um estudo que mostram que os pesquisadores, mesmo que eles saiam para se formar fora da sua cidade natal, muitos deles voltam. Existe uma grande concentração, uma grande atração, né, pelos pesquisadores voltarem para perto de onde eles são naturais, né? Isso aconteceu comigo, como exemplo disso. Eu também, eu voltei para cá. O Henrique voltou. Inclusive, não sei se você sabe, o professor Marcelo foi meu professor, gente. Não é querer falar, né? Não é que ele é velho, é porque ele começou jovem e eu comecei jovem também. Então, não é que ele é velho, eu sou novo, né? É muito interessante, porque, de fato, isso é verdade, porque não que eu, assim, também o peso da idade vem, isso não tem jeito, né? Mas era muito, e no início era muito engraçado, né? Porque eu formei em 91, tinha 20 e poucos anos, né? E quando eu comecei a dar aula na UFOP, eu era praticamente quase da galera. Mais velho que os alunos ali, né? Meus alunos de graduação. E era muito interessante, né? Porque eu ia para as festas com eles, assim, tinha uma vida meio quase que não de adolescente, mas de um jovem adulto ali, como eles mesmos. Então, tinha uma relação, assim, muito próxima. É muito interessante isso. Aí, com o Henrique, eu fui professor dele, foi em 2005, foi uma das primeiras turmas, né? Que eu dei aula aqui na... Foi 2006, que foi PO, né? Foi PO. Eu lembro até hoje do último trabalho, foi um joguinho de pôquer. Fui bem sucedido. Foi bem legal. Qual disciplina, Henrique? Orientação a objetos, programação e orientação a objetos. Orientação a objetos. Muito bom. Não é para falar nada não, viu, Marcelo? Mas os alunos aqui da Facom te respeitam demais, tá? Então, eu acho que isso é algo
que merece ser falado aqui, tá? Você não tem um aluno que a gente não conversa. Eu estava na reunião, fiz várias reuniões hoje com vários grupos, né? Eu comentava, hoje nós vamos gravar com o Marcelo Maia, hoje nós vamos gravar com o Marcelo Maia. Todo mundo falava, cara, o Marcelo é muito bom, fala pro Marcelo que ele é muito... Eu ia até falar palavrão, mas não vou falar palavrão. Fala que o Marcelo é muito F aqui, né? Pode deixar que eu vou dar o recado pro Marcelo. Eu acho que... E é legal, né, Henrique, você ter teve a disciplina lá com o Marcelo, né? Teve essa experiência, agora a gente está como colega. Eu acho que deve ser isso muito legal, né? Eu e o Paulo, nós somos longe, né, das nossas cidades, né, respectivas cidades natais, mas a gente tá tentando criar um bom vínculo aqui. E essa história do Marcelo aí, o Marcelo é um excelente tenista, tá? Já sofremos muito na quadra de tênis, o homem corre demais, tá? Então não tem dessa não, tá? É um excelente nadador também, né, Marcelo? Tá treinando ainda ou não? Voltei a nadar, nessa pandemia parei de nadar, mas voltei a nadar. O tênis ainda tô engatinhando ainda, mas nós precisamos marcar de novo. Acho que vamos marcar. vez, Estou não sei se eu vou ter aguardando muito boa convites. sorte aí com o Miane, não. Sempre foram bons jogos, sempre bons jogos. Foi muito bom. E será que, acho que seria legal comentar, muitos alunos também perguntam, a gente tem esse problema que é o seguinte, da experiência fora, né? Eu acho que isso é legal. Você teve uma experiência fora recentemente, a gente não sabe como é que vai ser daqui a pouco, né? Como é que se essas relações aí, mas se você puder falar um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência e se você acha aí que as coisas podem retomar aí ao normal nos próximos anos, tá? Muito legal essa discussão nossa, esse papo até quase que informal, assim, isso é uma discussão muito bacana, né? Essa questão do café, que a gente pode falar assim, de uma maneira talvez mais tranquila, né? Onde a gente pode até dar uns depoimentos assim, do tipo... um dos grandes arrependimentos que eu tenho foi não ter saído mais cedo, né? Ter tido essa experiência internacional mais cedo, né? Eu acho que assim, isso pode servir muito para os jovens, né? Porque às vezes você fica muito amarrado a determinadas coisas, né? Em termos de a sua vida pessoal mesmo, assim. Eu acho que quando você é jovem, você tem que ser aberto para expandir seus horizontes o máximo possível, principalmente profissionalmente falando, né? Eu acho que isso é extremamente importante, extremamente rico, né? Eu acho que essa área de computação ela é muito dinâmica, então você ficar preso muito a um determinado contexto, não que isso seja ruim, existem carreiras excelentes, colegas que eu vejo que fizeram carreira numa empresa só e seguiram ali e fizeram carreiras sensacionais naquela empresa ali, poderia citar vários, né? Acho que um dos exemplos mesmo é o CEO da Algar Telecom, fez a carreira dele ali na Algar, né? Carreira fantástica, assim, do Jean, né? E ex-aluno nosso da UF, né? Especificamente da engenharia, mas eu acho importante, né? Essa questão também de abrir horizontes e sair mais cedo. Então, eu sempre tinha essa vontade. Eu falei, puxa vida, eu não fiz o sanduíche no doutorado. Primeiro, eu pensei em fazer o doutorado no exterior, não foi possível. Tentei fazer um sanduíche também, não achei o timing correto, acabei ficando aqui no Brasil. Terminei meu doutorado sem essa experiência internacional de sair, morar fora, né? Só a experiência de apresentar o trabalho, né, no exterior, mas é uma experiência onde você passa poucos dias ali e tal. Então era uma coisa que eu sempre almejava. Falei, puxa vida, eu tenho que fazer isso. E de fato, foi incrível, né? Foi uma experiência extraordinária, porque por uma série de motivos, né? Primeiro, você conhecer a realidade, como que as pessoas trabalham lá fora. Porque uma coisa é você ver o resultado, o artigo que a pessoa escreve, o trabalho que a pessoa publica numa conferência, num jornal. E outra coisa é você, no dia a dia, entender como que as pessoas trabalham, né? Como que é a dinâmica, como que é o ambiente, como que as coisas fluem, né? E aí a gente percebe, quer dizer, talvez uma das principais
ensinamentos que eu tiro disso, né, é que nós aqui no Brasil, isso todos falam, né, mas eu vou repetir, de certa forma, o que de alguma maneira todos falam, nós temos grandes talentos aqui, grandes talentos. Nós podemos fazer aqui as mesmas coisas que as pessoas fazem lá em relação aos talentos humanos. Concordo. Agora, as nossas condições de trabalho, infelizmente, elas estão muito longe das condições de trabalho que as pessoas têm lá fora. Então, assim, não dá para competir. Infelizmente, assim, eu acho que dificilmente a gente consegue. Obviamente, a gente vai conseguir um resultado isolado aqui, outro resultado isolado ali, então, mas enquanto nação, enquanto país, nós ainda estamos muito longe de conseguir resultados em volume e qualidade sólida, e como o pessoal consegue lá, porque é uma estrutura completamente diferente de trabalho, né? Não só de organização do trabalho, como as formas de financiamento, né? As formas, né, de promoção, as formas de incentivo, né? Enfim, e toda a importância que eles dão à pesquisa e toda essa interação que eles têm, pesquisa e sociedade, pesquisa e indústria, pesquisa, né, e aplicação dos resultados ali. Então, assim, eu acho que nós temos um caminho grande para andar. Eu sempre vejo essas, assim, tentando passar uma mensagem positiva, eu vejo isso aí não como, vamos desistir, aqui não dá para fazer nada, então não há que fazer. Não, eu acho que as adversidades nós temos que encarar como desafios a serem vencidos, né? O que nós podemos fazer para tornar esse ambiente melhor, né? A grande questão é que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra e de uma maneira fácil, porque dependem de muitas mudanças estruturais que efetivamente elas não acontecem de uma hora para outra, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos consciente que essas mudanças precisam de alguma maneira acontecer em algum instante e que aos poucos isso aconteça, né? Mas é isso. Mas fantástico, a experiência internacional ela tem que ser... É muito importante que a gente vá e continue. Espero que no futuro, né, nós consigamos. Nós estamos passando uma fase terrível, né, em questão de financiamento. Tivemos uma experiência muito boa aí do PRINT, né, que é um programa de internacionalização da universidade, mas só que nós precisamos, as coisas elas precisam de continuidade, quer dizer, em relação a essas questões estruturais que eu falo, a continuidade dos programas ela é extremamente importante, não adianta nada você colocar um caminhão de dinheiro hoje aqui em um programa e aquele programa ser descontinuado na semana seguinte. Então, uma continuidade nesses processos, nesses programas em relação ao desenvolvimento de pesquisa, né, e produção de conhecimento, eles precisam ser contínuos e tal, e planejados, né? Eu acho que a gente está trabalhando na pós, né, Biana, aí com essa questão do planejamento, nós precisamos planejar mais e seguir o que a gente planeja e ter uma perspectiva de longo prazo. Acho que as pessoas precisam entender isso, né? Não só acho que nós entendemos na área mais operacional, nós entendemos isso, mas as pessoas, em termos políticos, eu acho que tem outra visão e por isso que as coisas talvez não andem da maneira como a gente enxerga que precisariam andar. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, então, Marcelo, sobre o seu grupo de pesquisa, o que você tem feito aqui na Facom. Aproveitar que você falou um pouquinho da pós aí, toca um pouquinho nesse assunto para a gente. Legal. A pesquisa, em relação à pesquisa, eu trabalho com engenharia de software, né? E em função, comecei nessa linha de linguagens de programação, e no doutorado trabalhei com métodos formais, especialmente uma linguagem para métodos formais. E aí, ao chegar em Ouro Preto, aquilo estava muito distante ali do que os alunos poderiam fazer, né? Era um nicho muito específico de atuação, métodos formais. Eu resolvi lidar um pouco mais com a questão da prática de software, do desenvolvedor de software ali, e comecei a trabalhar com melhoria de qualidade de código,
refatoração de código, né, essas coisas, análise de código, etc. E aí as coisas aconteceram naturalmente, né? Trabalhando com linguagem de programação, você refatorar código ali, você aproveita uma série de ferramentas que vem lá da área de compiladores para poder fazer isso. Na sequência, aqui na Facul, tive a oportunidade de trabalhar com professores. Eu acho fantástico isso, né? Que assim, essa formação complementar que trouxe aí, que nos trouxe, a gente tem uma área de ciência de dados, uma área de inteligência artificial muito forte aqui na Facom, e eu aprendi com os meus colegas, né? Quer dizer, longe de ser um especialista nessa linha, mas houve uma interação muito grande, muito profícua, e a gente começou a trabalhar com recuperação de informação, primeiro com recuperação de informação e mineração de dados, técnicas de recuperação de informação e mineração de dados aplicadas a dados de engenharia de software. E isso casou com um movimento que aconteceu, não só na minha pesquisa, mas que eu enxerguei essa oportunidade, porque estava acontecendo no mundo inteiro, estava trabalhando, vislumbrando essa possibilidade, né, de fazer mineração de repositórios de software. Quando, em 2013, foi muito interessante, foi quando eu participei da primeira conferência, numa conferência de mineração de repositórios de software, aplicando, né, mostrando os nossos resultados que a gente já tinha feito nessa linha, de aplicar recuperação de informação, mineração de dados, né, em análise de repositórios. E eu falei, poxa vida, é o caminho, e era uma área que estava começando, né, e em função até dos nossos colegas aqui, né, já estarem trabalhando com reconhecimento de padrões, né, um aluno meu fez a disciplina do BACS, lá de reconhecimento de padrões, voltou todo empolgado, falou, não, Marcelo, aprendi aqui a fazer os classificadores, eu acho que isso dá para aplicar na análise de posts do Stack Overflow. Legal, vamos fazer isso, olha aqui, tem esse trabalho aqui, se a gente aplicar essa técnica aqui, a gente já melhora esse trabalho aqui e já apresenta na conferência seguinte, né? E foi dito e feito, apresentando na conferência seguinte, foi inclusive um dos artigos premiados que nós tivemos no ICPC, que foi apresentado na Índia, foi justamente disso, né? De colocar um classificador que o aluno aprendeu na disciplina do BACS, né? De reconhecimento de padrões, fez um classificador, aplicou lá no contexto para melhorar a busca, né? A gente já tinha um background de recuperação de informação, aplicou um classificador ali, uma feature adicional, e conseguimos produzir um resultado que foi bastante relevante, né? Inclusive, eu tenho sido um dos trabalhos mais citados que eu tenho hoje. E aí, muito coincidentemente, na época que eu fui apresentar esse trabalho em 2013 em São Francisco, a conferência tinha uma challenge, né, um desafio de mineração. E o desafio de mineração era em cima dos dados do Stack Overflow. Eu nem sabia o que era Stack Overflow naquela época. E falei, poxa vida, Stack Overflow é um negócio legal, bacana fazer Stack Overflow aqui. E aí, no ano seguinte, foi esse ano que nós fizemos uma busca no Stack Overflow, uma busca refinada do Stack Overflow, e que rendeu, e viemos trabalhando nisso até hoje. Essa tese desse aluno que está entre os finalistas aí, hoje, inclusive, ele apresentou no concurso, fez a apresentação lá, o resultado vai sair na sexta-feira. Então nós não sabemos o resultado ainda, mas só de já estar entre as 3 primeiras teses finalistas foi um feito fantástico, que é ainda continuamos trabalhando com o Stack Overflow. E é muito interessante, né? Porque esse aluno que está com essa tese premiada aí, ele me perguntou lá em 2016, poxa, Marcelo, vocês já trabalharam tanto com o Stack Overflow, tanto artigo publicado usando o Stack Overflow, ainda dá para fazer alguma coisa com o Stack Overflow? Foi o que ele falou lá há mais de 4 anos atrás, e está aí o resultado dele hoje com uma tese premiada. Então, assim, os resultados, não é porque os dados eles estão lá, quer dizer, o que você vai fazer com os dados, você tem múltiplas, assim, oportunidades, né? Tem aí, com o Rodrigo mesmo, nós temos aí um aluno trabalhando com dados do Stack Overflow, né? Com esses aspectos aí
de análise de vulnerabilidades, etc. e tal. Bacana, eu acho que essa interação entre os colegas aí é muito bacana, né? E para mim, tem ajudado demais a tocar a pesquisa. E aí a gente caracterizou essa pesquisa nossa, resumindo, com essa aplicação de métodos de inteligência artificial, mais especificamente de aprendizado de máquina, para fazer com que as ferramentas de engenharia de software possam ser cada vez melhor automatizadas e se tornar cada vez mais inteligentes, né? Então, por exemplo, uma das coisas que nós temos estudado agora é a aplicação desses modelos de linguagem. Modelos de linguagem, para quem não sabe, são modelos de processamento de linguagens naturais que tentam entender as repetições e os padrões em linguagem natural. E um dos modelos importantes que foram treinados recentemente, baseado numa técnica específica, uma rede neural específica chamada de Transformers, tem sido utilizada para poder gerar programas. Tem sido feita uma especialização dessa rede. É muito legal que hoje mesmo eu fiquei sabendo quanto custou para treinar essa rede. Essa rede custou $4 milhões de processamento de máquina para ser treinada. E aí o pessoal falando que o pessoal descobriu um errinho lá no treinamento, mas que eles falaram, simplesmente nós admitimos que esse modelo aqui, o GPT-3, tem esse problema aqui no treinamento dele, mas nós não vamos treinar o modelo, porque nós não vamos pagar $4 milhões agora, né? de processamento. Então, é computacionalmente muito intensivo, então a gente tem que escolher muito bem o que vai trabalhar, o que vai fazer, o que vai treinar. É um desafio importante de pesquisa esse, né? Não é assim simplesmente falar, eu vou fazer, vou trabalhar. E tem sido uma linha bastante promissora, né, essa daí, porque hoje, para se ter uma ideia, você coloca um contexto de código ali. Eu participei de uma challenge, né, para poder usar a API desse pessoal da OpenAI. Eu me cadastrei lá e eles me chamaram para participar de uma challenge, onde essa challenge eles iam dar 5 problemas em Python para você resolver, e você poderia usar o Codex. Codex é um modelo, uma ferramenta especializada, que foi feito um fine tuning em cima do GPT-3, que a gente chama de modelos bimodais, porque eles misturam português e misturam inglês, né, língua natural, e código-fonte. Então, você escreve os comentários ali do que você gostaria que da sua função fizesse em inglês, e ele vai tentar gerar o código referente àquilo ali. E o Codex, ele depois de N tentativas dele, ele conseguia resolver todos esses problemas de programação em Python. Uma coisa muito interessante. E ele já está... E aí mostraram, né, todo mundo que participou da challenge, né, quanto tempo as pessoas demoraram para resolver, e o Codex já está na mediana. Ele é um programador mediano já para resolver esses problemas. Olha, e já vem o GPT-4 com um treinamento ainda maior. Então, isso vai revolucionar a maneira como as pessoas programam, né? E a gente o projeto que eu submeti agora para renovar a Bolsa de Produtividade, ele está relacionado com isso. Amanhã nós temos a submissão, né, do Universal, e é nessa linha também, né? Eu convidei os seus alunos nossos aí para poder compor a equipe do projeto. Então, nós estamos, é uma área bastante vibrante essa, né? E vai acontecer muita coisa em pouco tempo aí, muito rapidamente, né? Aí fica o convite aí para quem quiser conhecer mais e continuar batendo o papinho aí café com papo aí sobre essas áreas de pesquisa. A gente está completamente disponível, vocês sabem como nos achar aí. Fiquem à vontade. Beleza. Muito bom. Eu acho que a gente pode encaminhar aí para o encerramento. Tem
tinha algumas perguntas no Instagram aqui, viu, Marcelo? A gente acabou postando, né, as perguntas ali. Acho que a pergunta da Maria Clara você já respondeu, né? Você explicou direitinho por que que ela perguntou por que que quais foram os aspectos que você considerou quando você quis se tornar professor. Acho que você já explicou direitinho aí a sua carreira. Eu acho que essa pergunta tá bem, acho que ficou bem respondida aí. Uma outra pergunta legal aí foi do Miguel. O Miguel perguntou, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade da vida acadêmica? As perguntas difíceis, né? Dificuldade. Filosófica. Eu acho que assim, qualquer atividade humana você vai ter dificuldades, né? Assim, eu acho que muda um pouquinho as dificuldades aqui, ali. Desafios sempre vão ter, né? Eu acho que uma das coisas importantes que você vai ter que aprender na vida acadêmica é lidar com fracasso. Fracasso em que sentido? Vai lidar com as frustrações, por exemplo. Né? Uma das coisas que eu gosto de citar muito, né? Bom, Marcelo, tá, o bolsista de produtividade do CNPq. Ah, Marcelo, legal. Você submeteu a bolsa e conseguiu e é bolsista de produtividade. Foi assim que aconteceu? Não. Eu submeti durante 7 anos seguidos e recebi e tentei aprender durante esse caminho o que eu teria que fazer para poder conseguir a bolsa. E aí eu percebi, né, durante essa caminhada de 7 insucessos, né, que eu estava fazendo alguma coisa que não batia com os critérios que o pessoal avaliava os projetos. E eu tinha basicamente duas opções a seguir. Ou você corrige o seu rumo e atenta para esses critérios, ou você desiste, vai fazer outra coisa, vai, enfim, não coloque a bolsa de produtividade como essa meta, tá certo? Então eu vejo o seguinte, mas eu acho que isso serve não só para a área acadêmica, né? Você lidar com esse insucesso e usar o insucesso como input para melhorar, isso é fundamental, né? Eu acho que em qualquer carreira que você vai seguir, né? Eu gosto muito de citar para os meus filhos a história do Cafu, né? Quem gosta de futebol aí deve ter ouvido falar que a história do Cafu. O Cafu ele era considerado meio que um perna de pau na época das peneiras dele lá. Ele nunca foi considerado um grande craque, né? Mas o Cafu ele sempre tomava pau nas peneiras, e todo mundo conhece a história do Cafu, né? Capitão da seleção aí, que levantou a taça em 94, ou seja, não desistiu. Ele seguiu em frente e com as limitações dele se tornou um grande lateral. 2002. Cafu de 2002. Quem levantou em 94, hein? O Dunga. O Dunga. Não foi tão antigo assim. A idade vai chegando, a gente vai ficando assim meio perdido com essas datas. O Dunga é um dos exemplos, né? Eu acho que então essa questão de lidar com a frustração, acho que você tem que usar ela como alimento, né, para você seguir em frente, né? Na nossa área acadêmica, rejeição de artigos. Nossa, é uma das coisas difíceis que eu tenho que lidar com os alunos, né, principalmente os alunos que submetem o primeiro trabalho e eventualmente recebem uma rejeição, eles ficam muito chateados com aquilo, né? Por quê? Porque, poxa vida, eu fiz um trabalho, gastei uma energia enorme aqui, poxa, um trabalho aqui da minha vida, e aí rejeitaram o meu trabalho, não vão aceitar. Mas isso é normal, a gente aprende com essas rejeições, né? Então, vamos ouvir, né? Tudo que foi rejeitado tem um motivo, quer dizer, ou
Não adianta simplesmente falar que o cara não entendeu o seu trabalho e ele é que está errado e ele deveria gostar do que você fez e problema dele se ele não gostou. Não é isso. Né? Então você tem que usar de maneira inteligente esse feedback, né, para você evoluir, né, para você achar, tentar ter sucesso, né, nas fases seguintes, nas coisas seguintes. Então, acho que a gente aprende muito com o erro, mas você tem que aprender de maneira inteligente, para não tentar evitar de ficar cometendo os mesmos erros de maneira repetida. Né? Então é isso. Na vida acadêmica, a rejeição faz parte do processo e sucesso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É isso mesmo, faz parte do jogo. E a gente tem que saber lidar com isso. Mas isso eu acho que não é só na vida acadêmica, não, né? Eu acho que é qualquer área da vida. Maravilha. Mais uma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta que eu fiz lá. Eu queria... você não precisa dar nomes, mas... Tem alguém ainda que deu aula para você aqui conosco? Não, né? Todo mundo se aposentou, né? Não, tá de monte aí. Tem? É, Não, mas eu falo, deu aula para você, na sua graduação. Não, da minha graduação. Carlinhos, Rita, Jamil, né? Essa turma Olha toda. só. Marcelão, que era da Faculdade Elétrica, foi meu professor. Né? Quem mais? Eu não estou esquecendo de mais nenhum. Né? Esses aí, né? Altran foi meu professor também, se eu não me engano. Altran. O Anilton também ou não? O Anilton, ele certamente estava aqui, mas Anilton me deu aula. Anilton me deu aula de Fortran também, porque eu lembro que tinha matéria, Introdução à Programação, Introdução à Computação 1, Introdução à Computação 2, e no meio do caminho resolveram que eu tinha que aprender Fortran também, e o Anilton me deu aula de Fortran. Fortran com o Anilton. Legal. É isso aí. Fortran ainda tem gente que programa, ainda tem. Tem aí uma disciplina nossa que eu acho que é em Fortran, né? Até engenharia mecânica. Diria química, né? Mecânica, né? Acho que mecânica é dada em Fortran. Mecânica não. Mecânica química, né? Eu acho que mecatrônica. Eu acho que é aeronáutica. É aeronáutica em Fortran. Aeronáutica. Ah, é? Eu achava que era engenharia química. Não sei por que eu tinha química na cabeça. Bom, Paulo Henrique, eu acho que o papo foi excelente, hein? Foi um bom, sim, então, um bom kick, um start aí pra gente, né? A gente teve não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor aí. E assim, teríamos mais papo para continuar, né? Assim, se a gente tivesse no nosso happy hour mesmo aqui, no presencial, né? Nós iríamos continuar aqui, né? Não teria café, né? E chá, estaria com algumas outras coisas e ia continuar o papo, né? Mas aqui a gente tem que encerrar. Aí, Paulo. Eu tenho brincado com meus alunos que eu estou falando demais nas aulas, né? Então, assim, eu acho que eu estou disparando. Acho que aqui aconteceu algo parecido, assim. Eu começo a viajar, aí depois, mas eu falei isso por falta disso daqui. A gente tem que falar, porque nossos alunos não estão falando nada. Porque eu comecei falando Você chega assim, uma aula que você um fenômeno interessante. Gasta 2 horas no presencial, você gasta 1 hora falando, tem perguntas. Aconteceu um fenômeno interessante que eu gravo as aulas, e as aulas, a parte de conteúdo está lá gravado. Quer dizer, aí chega na parte síncrona, não vou ficar repetindo, né, o que eu falei. Aí, então, a ideia é extrapolar a coisa mesmo. Então, eu tenho gostado muito. Eu tenho tido uma experiência muito feliz nessas aulas online por conta disso, né? Tenho tido oportunidade de falar, de trocar mais ideias, de discutir mais, e de trazer essas experiências, né? E de contextualizar com outras disciplinas. Eu tenho feito isso muito com os alunos, só que às vezes o papo prolonga mais do que eventualmente precisaria prolongar. Mas espero que não tenha ficado muito cansativo aí pro pessoal. Não. Acho que o pessoal vai gostar muito. O pessoal vai gostar muito, não tem nenhuma dúvida. Então, o pessoal que está nos assistindo, lembrar vocês aí de que nós temos um perfil no Instagram, o @café com Beat. Lá a gente está divulgando, né?
várias coisas da área de TI, curiosidades sobre pesquisa e também os nossos convidados, tá? Então fica atento lá no nosso perfil no Instagram, que a gente vai estar divulgando quem vai ser o próximo a vir conversar com a gente, tá? Sim, lembrando que agora, dia 8, né, nós teremos também o primeiro encontro síncrono, né, do Café com Beat. Né, nossa live, né, Paulo? Isso, uma live, né, efetivamente. Né, vamos agora deixar uma experiência um pouco diferente dessa aqui. E, né, agradecer mais uma vez ao Marcelo Maia pela participação aqui, pelo seu tempo também, né, pelo esse bate-papo. Agradecer também meus colegas aqui, né, o Rodrigo e o Henrique. Lembrando, pessoal, né, se gostou do vídeo, dá joinha, aí se inscreve no canal, deixa aí o que você achou, fala sua opinião aí nos comentários, só por favor não manda dinheiro que nós estamos dedicação exclusiva. Não pode. Isso, pessoal. Mas a gente pode trabalhar com a FAO esse processo aí, né? Vamos dá pra frente. Mas é burocrático. Então, é isso. Obrigado, muito Marcelo. Obrigado mais uma vez e boa noite. Quer se despedir do pessoal, Marcelo? Fala uma última palavra aí. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo. Quem quiser continuar o papo aí, a gente está disponível. Tomara que muito em breve presencialmente também. Mas quem tiver mais interesse, tiver alguma dúvida, nossa, ouvindo aqui essa coisa, gostaria de saber mais. Eu acho que eu tenho uma última mensagem, né, que o pessoal, o Guilherme falou que o pessoal tem gostado de mim. Eu acho que eu tenho ficado muito sério ultimamente, né? Numa certa fase da carreira eu era mais extrovertido, e depois eu acho que eu passei a ficar mais sério. Eu acho que o Henrique já pegou uma fase mais séria minha aí como professor. Mas eu acho que nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, acho que fazer a vida ficar mais leve, você tem que ser sério, obviamente, né, tecnicamente, naquilo que você faz, mas você pode levar a coisa com mais humanidade, com mais tranquilidade aí, que eu acho que faz bem para a alma de todo mundo. Sim. Então, para deixar essa mensagenzinha aí para todo mundo aí ficar de boinha e levar a vida de boa, porque ninguém merece muito estresse, não. É isso aí. Perfeito, Marcelo. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Henrique. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.